Olha, o volume de serviços no país ficou estável em julho. Ainda assim, o resultado veio melhor do que esperado por economistas que previam a queda de 0,2%. O dado vai ser avaliado por analistas, sobretudo do ponto de vista da pressão que pode exercer sobre a inflação. E quem explica melhor isso para a gente é a editora da Broadcast, Maria Regina Silva, que já está aqui comigo. Querida, muito bom dia para você. Traz mais, então, qual que deve ser a interpretação nesse momento para esse dado. Bom dia. Olá, Débora, muito bom dia. Bom dia também a você que nos acompanha. Olha, Débora, a interpretação é de que, apesar desse resultado um pouquinho acima, né, um pouco melhor do que o esperado, e aí também eu acrescento a alta de 2% no volume de serviços prestados em junho, na comparação com junho de 2025, tudo isso, todos esses dois resultados sugerem que, apesar de terem avançado, sugerem uma acomodação da atividade econômica, ou seja, uma desaceleração gradual da atividade econômica que vem refletindo o efeito do aperto monetário, da política restritiva, né, do juro restritivo, Selic que estava lá atrás em 15%, aí agora está em 14%, apesar de estar caindo, né? É um nível ainda bastante elevado. Então, esses dados reforçam a ideia de desaceleração gradual da atividade econômica, refletindo aí o aperto monetário. E também os dados mostram que há uma perda de dinamismo praticamente generalizada entre os segmentos que integram o setor de serviços. Dos cinco componentes acompanhados, né, pelo IBGE que integram essa pesquisa mensal de serviços, só um apresentou crescimento, e foi um crescimento de 1,8%, que foi o setor de informação e comunicação. Em contrapartida, eu destaco o recuo do lado de serviços prestados às famílias, né, que é aquele segmento mais ligado ao consumo, que acaba sentindo aí de forma mais imediata os efeitos dos juros elevados. Então, esse setor apresentou uma queda e aí ajudou, né, de certa forma, a limitar um resultado um pouco, né, melhor ainda do que o apresentado hoje pelo IBGE. Bom, o que é que dá para esperar daqui para frente? A leitura de especialistas ouvidos pela Broadcast é de que a tendência é de acomodação dessa atividade econômica. O Inter fala num crescimento de 0,5 para o PIB do segundo trimestre. E quando a gente olha para o fechamento de 2026, o carregamento estatístico, né, a herança estatística, conforme cálculos do Projeções Broadcast, é de um crescimento do setor de serviços na faixa de 1%, ou seja, um crescimento moderado, considerando que no ano passado houve um crescimento ali mais perto de 3%. Bom, com relação à política monetária, o recado é o seguinte, por enquanto, Débora, esse resultado, né, do setor de serviços, ele vem aí depois de um recuo de 1,8% da produção industrial. Agora o mercado espera, né, a divulgação dos dados do varejo que sairão amanhã para tentar balizar as expectativas para a política monetária. Mas por enquanto o dado da pesquisa mensal de serviços, juntamente com outros indicadores, e aí eu, como eu disse, com a produção industrial, tudo isso dá a ideia, reforça a ideia de que o Banco Central tem sim espaço para promover novo corte de 0,25 ponto percentual na Selic na sua decisão de setembro. Agora, tudo ainda está em aberto, segundo os especialistas. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, conforme a ata divulgada ontem pelo Banco Central, o Banco Central, mesmo que cite ali alguns vetores que possam fazer com que ele corte novamente a taxa Selic,
em setembro, também menciona alguns vetores de preocupação. Por exemplo, a inflação lá na frente, né, de longo prazo, ela está elevada ainda, ou seja, está acima do centro da meta. Então, isso eleva-se a preocupação com relação à Selic, a novos cortes da Selic lá na frente. E também a gente tem que acompanhar, continua, né, acompanhando, os especialistas continuam acompanhando o desenrolar do conflito no Oriente Médio, né? Petróleo, apesar de estar aí com um movimento um pouco mais moderado, o do tipo Brent, que é referência global, ronda aí a casa dos US$ 90 por barril, que é um nível considerado bastante elevado por especialistas, lembrando que lá antes do início da guerra, ele era cotado na faixa dos US$ 70 por barril. Então, isso eleva a preocupação com a inflação, com a dinâmica da inflação e, consequentemente, com a condução da política monetária. Débora. Obrigada, minha querida, por todas as atualizações aqui. Forte abraço para você e para todo o time aí da Broad. Obrigada, um abraço para vocês também. Até mais.